se sabe que muitas doenças, a grande causa é a obesidade. Nós entrevistamos Sim. há poucas semanas atrás, uma semana atrás, a doutora Mayra Calef, ela disse que inclusive o câncer de mama, uma das causas é a obesidade, que eu também desconhecia isso. Eu fiquei sabendo. Então, várias doenças a gente sabe, hipertensão, tudo. Então, para a gente envelhecer com saúde, precisa estar com menos peso, né? Precisa cuidar da alimentação 100%. Sim, porque perdão. A obesidade para um idoso é muito mais prejudicial do que a obesidade numa outra faixa etária, Com né? certeza. Porque aí, como a Ana falou, traz outras doenças associadas, como hipertensão, colesterol, enfim, é uma série de doenças, o próprio câncer. Tem tumores que estão relacionados, sim, com a obesidade, né? E com a qualidade de vida. Com certeza, se o idoso cuidar mais da alimentação, a longevidade é muito maior. Né? Tu tem uma incidência, assim, da faixa etária que mais procura a clínica? Sim. No caso da nutricionista, mais adolescentes, mulheres na faixa de 30 a 40 anos. Mas, como eu havia dito, os idosos estão se preocupando e estão procurando bastante. Eu tenho tido uma procura bem grande nessa área. Assim. Porque o que eu noto, como eu estava falando do negócio de academia, né? O meu lazer depois do dia de trabalho é justamente ir para a academia. Que muda um pouquinho o meu dia a dia e eu consigo bater papo com o pessoal, não a respeito de medicina. E o que a gente nota, assim, que aumentou bastante a quantidade de pessoas da minha idade, 50, mais, que estão frequentando a academia. E sem falsa modéstia, tá, Isabel? Até, assim, muita gente da nossa idade com um físico muito melhor do que muito guri, ou muita guria, né? Justamente por estar se preocupando mais. Por isso que eu te perguntei, assim, se aumentou a procura nas clínicas, porque eu me lembro que eu tenho filhas e durante a fase de crescimento, como pai, como médico, até para nutricionista, para psicólogo, para acompanhamento, acho que a grande maioria dos pais numa fase da vida das filhas, se elas não estão envolvidas com o esporte e dos filhos, acaba buscando uma clínica, né? Com certeza. Tu tem mais ou menos a porcentagem de pessoas de terceira idade que procuram vocês? Ou... Olha, eu vou te dizer assim, ó, que a grande maioria é como eu falei para vocês, é essa faixa. Mas como a nossa clínica é voltada para esse trabalho com idosos, né, que trabalha com essa parte de incontinência urinária, então a reabilitação, muitos pacientes são direcionados para o nutricionista. Então vamos dizer que hoje 40% sejam idosos, os meus pacientes. 40%, que eu acho que é bastante, sim. É bem significativo. Eu até posso comentar um caso de uma paciente que eu, inclusive, estou dando alta para ela essa semana e ela é muito vaidosa e isso eu acho muito legal, assim. E ela começou o tratamento bem desmotivada, achando que ela não conseguiria emagrecer. E ela conseguiu e foi uma vitória minha e dela. E hoje ela, como ela disse, eu estou tão satisfeita porque eu consegui. E realmente as pessoas começam, elas acham que não vão conseguir por serem mais velhas, vamos dizer assim. E consegue sim. É só se dedicar à dieta, mudar a qualidade da alimentação. Apesar da resistência, é possível sim. Tá, outra pergunta que as pessoas que estão nos assistindo devem ter essa dúvida. Quanto mais idoso, é mais difícil emagrecer? O metabolismo é um pouco diferente, sim. Na adolescência, nós temos um metabolismo que favorece, até os 30 anos, vamos dizer assim. Né? Depois, claro que nós temos um pouquinho de dificuldade, mas nada que uma dieta bem feita, com os nutrientes na quantidade certa para cada metabolismo, consiga burlar essas dificuldades. E é possível, sim, emagrecer. Então, consegue também, na terceira idade, fazer uma dieta legal, sim, comendo gostoso. Exatamente. Porque é uma coisa que... eu tenho uma idosa que mora lá em casa, né? Minha mãe. Sim. Então, às vezes, a gente quer controlar a comida dela e diz assim, ai, me deixa comer em paz que eu já tô velha. Mas dá pra comer gostoso também. Dá, sim. Dá. Você só pode emagrecer comendo gostoso. Sim, equilibrando, fazendo as concessões necessárias, né? Vamos dizer assim, a nutricionista cede de um lado, o paciente cede do outro e o resultado final é excelente. Porque, na verdade, isso deve mexer com a cabeça também, claro, né, com Isabel? certeza, com Porque, certeza. Assim, eu acho que a gente não consegue estar muito bem
Claro que a gente deve ser feliz do jeito que a gente é, mas eu acho que a gente estaria mais feliz se a gente também ama o físico do jeito que a gente é. Isso com certeza. A gente está gostando da sua aparência, né, claro, Isabel? Isso mexe, claro. não mexe? A autoaceitação tem que ser fundamental para esse equilíbrio, né? Porque, na realidade, se a gente está falando de saúde, a saúde é o tripé. É a saúde física, a saúde psíquica e a saúde social. Uma pessoa que não está bem com o próprio corpo, já fica prejudicada a saúde social, porque ela já começa a não ir nos lugares porque ela não se sente bem, né? Não consegue comprar roupa. E é uma bola de neve, aí afeta o psíquico também, porque ela não se sente legal, né? Com certeza, para fazer as coisas. Então, fica difícil. Ninguém gosta, eu sempre digo isso para o paciente que chega na clínica do cirurgião plástico, né? Que o maior problema para eles é dizerem que eles estão fazendo a cirurgia para eles. Não, eu estou fazendo porque fulano, Beltrano. Eu digo assim, olha, o paciente que faz uma cirurgia para o outro, esse é um mau paciente porque nunca vai estar feliz com o resultado. E essa história de que, ser vaidoso é feio, a gente já falou algumas vezes aqui. Não, vaidoso, o feio é não ser vaidoso. Exatamente. E ninguém gosta de estar perdendo, né? Quer dizer, estou envelhecendo, estou ficando com o cabelo branco. Que legal que eu estou ficando com o cabelo todo branco. Aumentei 10 quilos, que legal que eu aumentei. Isso não existe, na verdade, né? Claro. Pô, a gente fala... Michele, nos pacientes que te procuram para fazer um acompanhamento na parte nutricional, quais são as necessidades nutricionais básicas de uma pessoa que está envelhecendo? É a mesma do jovem? É diferente? Assim, Miguel, os idosos eles têm uma diminuição na necessidade nutricional, o que combina também na diminuição dos nutrientes, né? Então, o que acontece? Os carboidratos, por exemplo, isso para um idoso sadio, né? Vamos falar assim, né? 50% a 60% de carboidrato, que seriam os açúcares, as fibras, né? Que envolve massas, pães, enfim, né? Todos esses. Desculpa, quanto por cento de carboidrato? De 50% a 60%. Né? Isso tudo calculadinho lá para o então, peso come do metade. idoso. O idoso pode comer metade de carboidrato. Exatamente. Bom da gente saber. Seria mais ou menos... da gente cortar. Seria mais ou menos parecido, né, com qualquer outra dieta, só que enfoca um pouquinho mais no carboidrato. 10 a 20% de proteínas, que seriam as carnes, que é fundamental para o idoso, né, e 30% de gorduras. Sugere-se que troque as gorduras saturadas por poliinsaturadas, que seriam o azeite de oliva, o peixe, né, o azeite o óleo de linhaça, né, que favorece então o perfil lipídico, tá? O óleo de linhaça, tu sugere que a pessoa tome comprimido de óleo de linhaça ou tu sugere que ponha na comida a linhaça? Olha, como nutricionista, né, eu sugiro que seja através da alimentação, né? Tanto na linhaça como fibra, quanto o óleo, né? E o peixe também, que é fonte de ômega 3 e ômega 6, né? Outra coisa importante é estimular o idoso, porque muitas vezes o que acontece? Ele perde um pouquinho, né, da palatabilidade, então tornar os pratos mais, vamos dizer assim, atrativos e bem coloridos. Isso é bem interessante. Eu não tenho esse problema, não. Qualquer prato é bem colorido. Tu não gosta mesmo de prato vazio. Exatamente. Prato vazio que tu não gosta. Não. Mas é possível, sim, fazer uma alimentação, como eu já havia comentado antes, né? Que tenha de tudo e com as concessões. Por exemplo, o doce, se ele não tem nenhuma restrição, por exemplo, não tem um diabetes, pode sim comer um docinho, não tem problema nenhum, desde que seja feita uma dieta calculada para o perfil dele, né? Só que, não sei se é impressão minha, mas a sensação que a gente tem é que o idoso come mais que o normal. Depende do idoso, porque nós temos 2 pontos, né? Ou ele vai para o lado da obesidade ou tem a desnutrição. Mas, claro, daí nós entramos na parte daqueles idosos que estão em instituições asilares que não são acompanhados, às vezes, pelo nutricionista. Eu estou falando dos idosos que convivem com a gente, assim, sim, os mais idosos. A sensação que eu tenho é que eles comem mais do que as pessoas normais. Às vezes sim, eu acho que tu tem razão. Às vezes o idoso come uma quantidade, tu tá falando em quantidade, não as em qualidade. As vovozinhas e os vovozinhos da nossa família, os que têm nos frequentado nossa casa, a sensação que eu tenho é que eles comem mais do que as pessoas que estão na mesa, entendeu? Que é família de gringo, né, Isabel? Sim. Entendeu? Família de gringo, sem comida na mesa, exatamente. Não, tem que ver etnia, a nossa, na verdade, a nossa estatística familiar aqui é completamente diferente do restante, né? Mas mesmo os avós dos genros que vieram dos Estados Unidos, eles comiam muito bem.
Então, eu não sei se porque perdem o paladar, então comem muito. Eu não sei qual é a explicação. Tem alguma explicação do idoso comer mais? Eu acho que a ansiedade muitas vezes faz comer mais. Não sei se ela concorda comigo, Michele, né? Sim, a ansiedade do idoso, porque o idoso ele tem muitas insatisfações muitas vezes, né? Isso. Ele ainda está numa sociedade discriminatória. Exatamente. Então, ele é bombardeado por rótulos, né? O Sorrentino começou o programa também falando a questão da melhor idade. Quer dizer, tem gente que até não gosta mais de ser chamado de idoso. Idoso que não é jovem, né? Não gosta de ser chamado de velho. Velho é porque não é novo. Mas não quer dizer... E aí eu mexo com as minhas alunas de teatro quando dizem assim, não gosto de se chamar de velho. Digo, mas vai no antiquário ver quanto é que custa aquele móvel bem velhinho lá. Muito mais do que o novinho. E no Japão, ser idoso é valiosíssimo. Aí, todo mundo ouve, todo mundo baixa a está num cabeça. país Mas novo, aí nós né? estamos falando em culturas bem diferentes. Em culturas. Eu tive na China, em 95, fui nas praças antes de amanhecer, os idosos... Fazendo Tai Chi Chuan. De mais de 100 anos. Um fazendo ginástica no outro, batendo para sair o líquido dos ossos, fazendo essas massagens de se bater assim, para sair o líquido para lubrificar, entende? Em círculo, depois viravam, cada um batia nas costas do outro. E tu ia ver assim a idade, 96, 101, 105. Essa era a idade que deles. ainda existe aqui uma tendência de... A grande maioria do pessoal não gosta de dizer a idade, né? Exatamente. Exatamente. Eu já acho que é muito melhor tu dizer assim, olha, tenho 50 e tô legal, do que dizer assim, não, eu tenho 40, os caras acham assim, pá, mas tá acabadinho. Exatamente. Mas é que, como a nossa sociedade é uma sociedade jovem, então ainda existe muito disso aí. Ainda tem. E aí que eu acho o conflito da sociedade. Aí se cria esse conflito que a gente está vivenciando, né? A gente está envelhecendo, tem muito mais velho do que criança, se a gente for fazer. Tanto que estão fechando escolas, porque não tem criança para ir para a escola, em algumas regiões. E muito mais velho, né? Mas esta sociedade ainda está formatada para os jovens.